Quando nós tratamos da questão das teorias científicas, nós temos algo muito interessante, que é como, afinal de contas, essas ideias surgem. Normalmente, quando nós falamos de criacionismo, imediatamente as pessoas já pensam em coisa religiosa. Já estão pensando assim, Deus criou o mundo, ou a Bíblia, ou, sei lá, algum escrito religioso, alguma coisa desse tipo. Mas a palavra criacionismo é uma palavra muito interessante. Esse ismo do final significa praticamente um sistema ou um princípio. É a mesma coisa que nós encontramos, por exemplo, em ateísmo. Ismo, nesse finalzinho. Então, esse ismo indica o que significa essa palavra. Ou seja, nessa palavra está incorporado um sistema ou um princípio. A primeira parte, criação, essa é uma parte tranquila, é um ato, um processo por meio do qual algo é trazido à existência. Então, nós temos duas palavras juntas, formando um conceito. A palavra criacionismo, tecnicamente, ela apenas significa uma proposta ou um conjunto de propostas científicas, tem que ser testável, obviamente, e esse conjunto de propostas afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e mesmo a complexidade que nós encontramos neles. Em outras palavras, quando nós tratamos de criacionismo, a palavra criacionismo não é uma terminologia religiosa. Está relacionado com três possibilidades desse termo. É por isso que nós temos que usar um adjetivo para esclarecer que tipo de criacionismo. Nós temos praticamente o criacionismo científico, nós temos o criacionismo religioso e nós temos o criacionismo bíblico. Três tipos de criacionismos diferentes. O criacionismo científico, ele preocupa-se apenas com pesquisa científica. Não existe nenhum interesse por parte das pessoas que trabalham no criacionismo científico em tentar provar que Deus existe, ou mesmo tentar provar que Deus criou o mundo, coisas desse tipo. Não é o alvo. Ele trabalha com pesquisas científicas. Para deixar um pouquinho mais claro, o criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições ou pressupostos religiosos. Já o criacionismo religioso, ele trabalha com pressupostos religiosos, e eu posso afirmar que eles não possuem implicações científicas. Já o criacionismo bíblico, ele trabalha com pressupostos religiosos. A existência de Deus, que Deus criou o mundo. A questão da diferença do criacionismo bíblico para o criacionismo religioso é que o criacionismo bíblico, ele possui implicações científicas reais. Você pega, por exemplo, no relato bíblico, no terceiro dia, ali nos é dito que Deus diz o seguinte: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Observe que é singular, não é plural. Não são as porções secas. Se fosse as porções secas, você teria vários continentes. Como a Bíblia usa o singular, a porção seca, ela está se referindo a um único continente. Em outras palavras, quando esse planeta foi criado, segundo a Bíblia, ele tinha um único continente. Eu não preciso perguntar para você qual é o nome do continente, porque eu creio que você já estudou isso em ciências. Ou seja, a proposta bíblica, ou seja, o criacionismo bíblico, ele possui implicações científicas reais. Portanto, o criacionismo científico, ele baseia-se apenas em evidências lógicas, leis e testes científicos. Já o criacionismo religioso não está relacionado com a ciência. O próprio nome diz, religioso. Mas o criacionismo bíblico, ele não deve ser contra evidências lógicas, a lógica, leis e testes científicos. É muito importante que nós pensamos a respeito disso, porque o criacionismo científico, ele oferece uma proposta científica e histórica, no que diz respeito às origens. E essa proposta, não somente ela é científica, histórica, mas ela também é relevante. Ou seja, existe uma estrutura de pensamento, uma estrutura de raciocínio, que é o que nós estaremos estudando durante essa conferência. Agora, afirmar que o criacionismo científico é religião, isso demonstra falta de conhecimento. Então, nós precisamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Dito essas coisas, afinal de contas, como tudo começou? Aqui estamos nós, nesse tempo, nesse ano, e atrás, lá atrás. O que aconteceu? Há quanto tempo atrás? Como que as coisas começaram? Qual foi o início de todas as coisas?
Quando nós tratamos dessas questões das origens, vocês vão perceber que essas propostas não são propostas novas. Lá na Grécia Antiga, cerca de mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, já haviam discussões acaloradas a respeito dessas duas tendências principais. Tendências que nós chamamos de cosmovisão. Okay? Então, a cosmovisão criacionista e a cosmovisão naturalista. Havia um grupo de pensadores gregos que acreditava que o mundo e a vida teriam surgido espontaneamente. Já havia um outro grupo de pensadores gregos que diziam, não, o universo e a vida não surgiram espontaneamente. Isso daí só pode ter sido criado. Desses dois grupos, é muito interessante você notar alguns dos elementos, ou seja, alguns dos filósofos que participaram dessa discussão. Obviamente, nós estamos falando de séculos, mas a discussão era uma discussão extremamente pertinente. Por exemplo, nós temos Tales de Mileto, que foi um grande filósofo grego, ele viveu cerca de mais ou menos 600 anos antes de Cristo, e o impressionante é que a frase que ele cunhou é usada até hoje dentro da ciência. Tales de Mileto fez a seguinte proposta, que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Essa não é uma proposta que foi apresentada um pouco mais de 150 anos atrás por Charles Darwin. Essa não é uma proposta do século XX. Essa é uma proposta que tem pelo menos 2.600 anos. Um outro, Empédocles de Agrigento, foi ele quem fez a seguinte proposta: sobrevive o que estiver melhor capacitado. Isso não é proposta que foi feita há 150 anos atrás, que Darwin propôs. Ou que talvez Malpertuis, aproximadamente cerca de uns 300, quase 400 anos atrás, teria proposto. Não, isso aí são propostas de 2.400, 2.500 anos atrás. Por outro lado, nós temos um grupo, que é o grupo dos que pensavam dentro do contexto criacionista, dizia o seguinte, não, o universo e a vida não poderiam ter surgido espontaneamente. Eles foram criados. E lembra que a discussão era uma discussão filosófica, não era uma discussão religiosa. Era filosófica. Dentro desses, um deles, que acreditava no processo de criação do universo da vida, nós encontramos Platão. Da onde Platão tirou essa ideia de que o universo e a vida teriam sido criados? Ele disse algo muito interessante. Ele disse que as leis da natureza demonstram uma criação racional. Existe uma lógica muito forte por trás disso, que eu gostaria de tentar mostrar para você como funciona. Deixe-me dar um exemplo bem simples. Você está dirigindo o seu carro. Se você virar a direção para o lado direito, o seu carro irá virar para que lado? O lado direito. Por quê? Porque existem leis que regem todo esse mecanismo de direção, forças e etc, coisa e tal, que quando você vira a direção para a direita, o carro irá virar para a direita. Pergunta, o que teria vindo primeiro, as leis ou o carro? A resposta é óbvia, as leis vieram primeiro. O carro foi feito baseado nas leis. Ou seja, o carro não seria a fonte das leis. Esse era o raciocínio de Platão. As leis teriam que existir antes da natureza. A natureza foi criada baseada em leis. É por isso que ela funciona. A natureza não poderia ser a causa da existência das leis. Então nós estamos tratando de uma argumentação muito interessante, outra vez, uns 2.400 anos atrás aproximadamente. Aristóteles também dizia que o universo foi criado segundo um plano racional. Ao olhar ao redor, ele percebia que as coisas encaixavam-se muito bem. E coisas que se encaixam muito bem é porque elas foram criadas. Dr. Margnow foi professor da Universidade de Yale por muitos anos e ele fez uma compilação do pensamento de pelo menos 60 cientistas do século passado, sendo que 24 deles haviam recebido um prêmio Nobel. Agora, a ideia toda do livro era justamente discutir esse questionamento. E é impressionante porque a ênfase que o livro todo dá, num certo sentido, você encontra nessa frase que é espetacular. Ele diz o seguinte, só uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. Qual seria ela? Qual seria a resposta de 60 cientistas do século XX, 24 dos quais ganharam um prêmio Nobel, receberam um prêmio Nobel? Olha a resposta. A criação por um Deus onisciente e onipotente. Qual seria a diferença entre uma teoria e um mito? Qual a diferença dos dois?
Algumas pessoas dizem que se tomar manga com leite você morre. Isso é uma teoria ou é um mito? Seria possível testar? Nós podemos pedir para o pessoal depois preparar, quando você chegar na sua casa, você faz um copo de manga com leite e testa. E nós podemos ver o que acontece. Tenho certeza que você está plugado na internet para a gente poder ver o que vai acontecer depois disso. Ou seja, qual seria a diferença, portanto, entre uma teoria e um mito? Isso é muito fácil de ser resolvido na ciência. É muito fácil. Teorias, de uma forma bem reta e direta, elas trabalham num sistema a posteriori, ou seja, depois de examinarmos as evidências. Você tem um grupo muito grande de evidências, você examina essas evidências, daí você faz uma teoria. Mito trabalha de um outro jeito. Mito trabalha a priori. Antes das evidências aparecerem, a gente já diz o que vai ser. Pare e pense a respeito dessas duas propostas, são propostas bem simples, bem retas e diretas. Quando você pensa em termos de teorias das origens, à medida que formos estudando, gostaria que você mantivesse, ou tivesse em mente, essas duas coisas. A posteriori, a priori. Evidências e falta de evidências. Processos naturais, leis da natureza e processos que ninguém sabe quais são. Então nós vamos estudar e pesquisar a respeito disso.